Meu nome é Luana, eu tenho 36 anos. Eu tenho uma loja que eu vendo acessórios em prata 925. Eu faço revenda desses acessórios, na verdade, não a criação deles. Eu procurei e eu te encontrei por uma necessidade que eu tinha da minha loja e que veio muito de encontro a um desejo de criatividade. Eu queria uma imersão mesmo, algo que realmente viesse da criação, algo que viesse do estímulo da criatividade. Qual era a minha intenção com o workshop a princípio? Eu aprender as técnicas para de repente futuramente fazer uma coleção minha mesmo, para ver se era aquilo que eu queria, para ver se encaixava até na minha própria loja, que eu sempre quis e ainda tenho a pretensão de colocar uma coleção dentro da minha loja. Isso é muito importante para mim em algum momento, uma coleção própria. Então eu precisava ter a mínima noção até do que. Só que eu realmente não tinha pretensão de sair com uma joia pronta. E aí isso foi um presente para mim, porque eu não queria nada que fosse, eu queria algo que fosse muito meu, assim, que viesse de dentro de mim, que mostrasse um pouco do que eu sou, um pouco da minha essência. E com as atividades que a gente fez, eu consegui captar isso, eu consegui extrair isso de dentro de mim. E com a ajuda de vocês, a gente conseguiu materializar isso, que foi muito legal. Entender os processos todos, desde a criação até o momento de solda, até o momento de polimento, de entender como é que faz a cravação. Esse contato que eu tive, de fato, com a ourivesaria foi muito legal, assim, por vários motivos. Para captar a essência que eu queria, para despertar a curiosidade que eu queria que fosse. Eu queria ter essa criatividade despertada. E eu também queria aprender um pouco das técnicas, isso era muito importante naquele momento para mim, por uma necessidade de negócio. Eu botei a mão na massa, eu vi ali que é muito trabalhoso, que são muitos processos, são muitas técnicas e tal. Eu fiquei muito orgulhosa de ter saído dali com uma peça na mão. Então foi muito importante para mim e até para o meu negócio, assim, porque eu precisava entender o caminho do meu negócio. Hoje, o que, que eu consigo usar disso, dessas aulas que eu tive com vocês na prática para mim? Eu consigo entender, por exemplo, na compra da minha peça, se a minha peça é boa, se ela tem uma boa cravação, que tipo de cravação ela tem, se a solda dela é boa, que tipo de material que vai. Então, entender todos esses processos para mim foi muito importante, até inclusive para eu escolher um ourives parceiro na minha cidade para trabalhar junto comigo, para eu entender o acabamento que eu precisava que ele fizesse, para eu entender qual era o trabalho que eu precisava que ele fizesse. Eu sou enfermeira de formação, na realidade, eu larguei um concurso público para empreender na minha loja. O curso, para mim, com você, foi a necessidade que eu tive de conhecer o meu produto. Mas são joias de prata 925, que foi com que a gente trabalhou, né, com pedras, com essa manipulação, que são feitas artesanalmente muitas vezes também. Então, foi muito importante conhecer os processos. Eu não imaginava que eu seria capaz. E aí eu vi que não é tão difícil assim. Então, eu acho que a principal mensagem que tem disso tudo é que é possível sim, qualquer pessoa consegue fazer. E o mais legal é que, como as pessoas têm personalidades muito diferentes, com o processo de criação da peça, você consegue imprimir coisas diferentes e consegue transformar isso em joias diferentes. Eu acho que isso é o mais importante. Se a pessoa estuda e ela segue o método, qualquer pessoa consegue fazer. Então, eu acho que essa é a principal mensagem, assim. Não tem quem não faça. É muito fácil, na verdade. O processo não é fácil, é difícil. Mas você consegue fazer a sua própria joia, sim. Todo mundo pode estimular a criatividade. Eu acho que isso é um ponto legal até. Mas você tem uma criatividade de essência. E aí isso transforma muito. Então, o processo criativo, você foi muito importante, assim, muito mesmo, assim. Eu não teria chegado ao desenho da minha peça se a gente não tivesse passado por todo aquele processo. E na execução da peça, vocês estavam o tempo inteiro. Eu não lembro em momento nenhum de estar sozinha naquele processo todo. Vocês foram muito atenciosos com a gente o tempo inteiro, em todos os momentos, do momento que a gente começou até o momento que a gente terminou. E não sossegar enquanto a gente não aprendeu, enquanto a gente não botou a peça na mão ali. Então, vocês são muito atenciosos, muito carinhosos,
E muito didáticos também, porque colocar a mão na massa e fazer a gente colocar a mão na massa, isso é muito legal, assim, é muito importante. O seu curso, o aprendizado que eu tive, ele não foi essencialmente de técnicas. Ele foi uma coisa de inspiração, foi uma coisa de impressão de personalidade. Eu acho que foi mais isso. Eu achei que eu não teria força para fazer. Eu achei que a parte física seria uma coisa que ia me atrapalhar bastante, assim. Eu sou muito vaidosa. Eu pensei assim, nossa, eu não vou ter força para fazer. Eu acho que isso para mim era o que estava pegando na hora. Eu pensei, eu não vou conseguir a técnica. Uma das coisas que foi para mim um desafio muito grande foi o fato de foi encerrar a peça. Isso foi um desafio muito grande. Mas aí chegou no final, a gente já estava fazendo, já estava, tipo, foi só o começo mesmo, foi só o desafio de iniciar o processo e tal. E assim, não foi nada difícil, na verdade. Acho que só a primeira vez de cravar também, eu fiquei com bastante medo de quebrar a peça, eu acho que esse foi um desafio e tal. Mas daí eu vi que no final deu tudo certo. Acho que se eu fizesse mais uma semana de workshop com vocês, eu sairia fazendo a minha própria coleção. O fato de colocar a personalidade no desenho e da gente fazer todo esse processo de construção para chegar no desenho final e tal, eu consegui perceber o que eu realmente gosto, assim, de essência, sabe? A minha expectativa, ela foi confirmada, na verdade. Eu acho que a realização desse curso, do workshop, para mim foi de fato, assim, foi um divisor de águas no sentido de padrão de qualidade do que eu tenho hoje para o meu negócio, sabe? Eu recomendo muito. Não só por uma questão de você sair com a peça pronta, eu acho que isso é até secundário nesse processo todo. Eu acho que o fato daquilo que a gente falou de imprimir a personalidade e você colocar um eu para fora, assim, você conseguir desenhar isso e depois produzir isso, materializar isso, eu acho que é a parte mais importante, é a parte que vem de encontro, inclusive, com o feminino. Eu acho isso muito legal, é captar a essência do teu feminino, de você olhar para essa peça e falar assim, ah, isso aqui foi uma construção minha, é uma construção da minha essência. Então, eu super recomendo, acho que tem que ser, todo mundo tem que fazer mesmo. É uma redescoberta.